Podemos. Então, é uma felicidade estar aqui novamente. Eu quero parabenizar os organizadores dessa quarta edição do encontro, que já se tornou tradicional e expande fronteiras. Dizer da minha alegria de compor esse painel a convite do Fábio Cury e também do José Antônio Pontes. Agradecer aí pela organização dos eventos, do envolvimento dos alunos também da Facamp nas pesquisas ricas que são desenvolvidas nesse encontro internacional de integridade empresarial e regulamentação jurídica global. E nesse nosso painel sobre promoção de sustentabilidade pelo setor público, nós temos a alegria de ter como convidado o professor Juan Francisco Dias Colmack. Professor, é um honor apresentar o professor Juan Francisco Dias Colmack. Colmati, né? Destacado jurista equatoriano com amplia trayectória acadêmica profissional, abogado com maestria em Direito Administrativo, ex-professor da Universidade Andina Simón Bolívar e autor de diversas publicações sobre contratación pública, corrupción y sostenibilidad. Ha dictado conferencias en prestigiosas universidades en América Latina y ahora también en España, consolidándose como una voz de referencia en materia de transparencia y eficiencia en las compras públicas. Actualmente es coordinador nacional del Observatorio Ecuatoriano de Contratación Pública y trabajado como consultor del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID. En el ámbito académico internacional es doctorando de la Universidad de Valladolid, España, donde desarrolla investigaciones sobre la evolución de contratación pública en el contexto de sostenibilidad y lucha contra la corrupción. Entonces, profesor, tiene la palabra, estamos muy contentes de estar conosco. Boa tarde ou boa noite a todos. Antes de Ó, começar, agora, gostaria. agora me humilhou, hein, Juan? Ele falando em português, mas muito bom, pode falar. Eu tentando falar o espanhol e aí ele fala em português para nos alegrar. De aí voltaré a espanhol. Antes de comenzar, gostaria de expresar mi sincero agradecimiento a los participantes, cuya presencia demuestra evidentemente el interés por mejorar la compra, por hacerla más sostenible, más transparente. Muito obrigado a los organizadores también, quienes hacen posible que podamos estar acá. Especialmente pues lo convite a profesora Irene Nojara, colega, amiga y ahora copalestrante. Vamos a poder compartir en el cuarto, el Forum International Meeting on Corporate Integrity and Global Legal Regulation, que a mí me parece es una de las iniciativas más importantes. Así que voltaré para español y no torturarles con mi portuñol. Eh, Hablar de compra pública sostenible ya tiene su dificultad. A eso, sumar integridad, creo que es una doble dificultad. Y hablarlo frente a un foro brasilero, donde el derecho administrativo, el derecho público, tiene un nivel importante, para mí es un verdadero challenge, un verdadero reto. Así que trataré de hacerlo con muchísima prolijidad para que podamos realmente llegar a sumar a FACAM y al foro. Algo que a mí me parece no puede ser simplemente una moda, tiene que realmente llegar a establecerse. Así que a mí me parece que por responsabilidad, sobre todo académica, es importante abordar dos grandes frentes: la compra pública sostenible y la integridad. Pero para ello creo que es importante tomar un nivel superior y comenzar hablando de compra pública estratégica. La estrategia de la compra pública. Los distintos frentes que tenemos en la compra pública estratégica, una de ellas es la compra pública sostenible,
otra es la transparencia y por ahí se junta la integridad, la innovación, modernización, tecnología, que es otro de las pilares que se suman a la compra pública estratégica. Y si queremos aglutinar todo lo que se va juntando, tenemos que hablar también, en resumen, del buen gobierno, del buen gobierno. Todo esto que he citado, hay parte que yo la voy a dejar por fuera. Buen gobierno, innovación, tecnología, modernización. Me voy a quedar apenas con una porción, que es la compra sostenible y la transparencia. Pero me parecía importante tener completo el pastel, ¿no es cierto? O el cake, para que se entienda mejor, si no, el pastel será otro, ¿no es cierto? El que tengamos en Sao Paulo. Para poder delimitar que nosotros apenas un cuarto, un poquito, cerca de la mitad de la compra pública estratégica, trataremos de abordarlo en esta palestra. Empecemos por el principio. Mucho se ha hablado de compra pública sostenible, pero creo que nos olvidamos a veces de los fundamentos y creo que es importante empezar por lo esencial, por lo básico, porque hay gente que aquí puede haber escuchado muchas cosas y creo que es importante hablar del origen. La compra pública sostenible tiene al menos tres grandes frentes: el componente ambiental, el componente social y a veces en menor medida, pero creo que hay que darle realce, la responsabilidad económica, y me voy a permitir dentro de este frente de responsabilidad económica hablar de valor por dinero, ¿ya? La ley que tienen en Brasil es relativamente nueva. Si no estoy mal, la venimos aplicando desde el 2024, a pesar de que salió en el 2023, en un país federal donde cada segmento del territorio va aplicando sus propias reglas sobre una ley que tiene características generales y que intenta llegar a todos. Ya es un reto, pero esto es un denominador común independientemente de dónde lo querramos aplicar e independientemente incluso trascendiendo fronteras, así que lo podemos hablar, yo creo, de manera regional. Comencemos por el principio. Yo lo he denominado punta de lanza, ¿ya? Es la que va al frente, la que más se expone, la que siempre planta cara, y es la compra pública ambiental. Tiene muchos nombres, ¿no? Compra pública verde, compra pública ecológica, compra pública sustentable, compra pública ambiental. eh, Tiene muchos frentes. Y así como tiene muchos sinónimos, perdón, tiene muchos frentes también. ¿Y qué tenemos acá? Tenemos desde elementos básicos de compra pública donde tenemos que adaptar los contratos para comenzar a pensar en la utilización de material reciclado en los bienes, por ejemplo, o en su defecto comenzar a aplicar métodos de producción menos contaminantes, o elementos y ejemplos básicos como el reemplazo de luz, eh, como los, no sé cómo lo llaman ustedes, los focos o las bombillas, cambiarlos por luces LED, que claro, son ejemplos bastante básicos, pero hay países que todavía no han llegado a esta evolución y quizás creo que hay que hablar desde lo básico para poder ir migrando a lo más complicado. De ahí vienen compra de renovación, perdón, compra en sostenible energética, donde ya comienzas a pensar ya no en el cambio de una luz, sino del cambio de matriz productiva, de cómo se genera la electricidad, y comienzas a darte cuenta que hay sostenibilidad también en la producción,
Yo quiero hablar también de mi país, de un país que es muy, muy rico en recursos naturales, como lo es Brasil, donde la mayor cantidad de energía se produce de hidroeléctricas, producto del uso del caudal de los ríos para poder generarlos. Y ahí es donde comienzas a darte cuenta también que el cambio climático, que es una de las razones principales por las cuales nace la compra pública sostenible, ambientalmente responsable, no es un mito, ¿ya? Es una realidad el cambio climático. Y quizás el ciudadano de a pie se da cuenta porque quizás hace más calor que normalmente en esa época, va variando o más frío o llueve más. Tuvimos en nuestra región el año pasado, recuerden, fuertes lluvias que provocaron muchos deslaves, algunas complicaciones, sobre todo en el sur de Brasil también. En el Ecuador no fue la excepción. ¿Y eso qué provocó? Que nos comencemos a dar cuenta que todos esos impactos es responsable también la administración. Esto se ha repetido 1 millón de veces y es que el más grande comprador siempre será el Estado por la cantidad en la que adquiere bienes, obras, servicios, pero también por la cantidad de recursos que tiene para poder invertir. Es ahí donde utilizar los contratos administrativos ya no es un pretexto para poder moldear al mercado, sino una obligación en donde el impacto termina siendo mayor. Podemos tener proveedores responsables ambientalmente, pero, pero quizás con su mercado, mucho menor al que puede tener el Estado. Si es que esto lo multiplicamos con las compras que tiene el Estado, el impacto termina siendo mayor. Y claro, esto ya evoluciona a aspectos como la medición de la huella de carbono, la descarbonización de la compra pública, la descontaminación, para poder llegar a ese impacto. Y sobre eso ha habido un sinnúmero de esfuerzos, principalmente al menos dos que provienen de la Organización de las Naciones Unidas. Uno de los famosos Objetivos de Desarrollo Sostenible, por ahí tienes el objetivo 12, dentro de los cuales tienes varias metas y una de esas metas es que las contrataciones del Estado tengan este tinte de sostenibilidad. Y claro, hay algo que no hay que olvidar. Los ODS son Objetivos 2030. Y les recuerdo que estamos ahora empieza octubre, ¿no? Así que en 3 meses se acaba el 2025 y yo no sé si en 5 años podamos llegar a decir que hemos cumplido con la tarea, hemos cumplido con los deberes de poder voltar a una compra pública sostenible por parte de los estados. Hasta aquí todo muy general. Todos estos esfuerzos no podrían ser posibles si es que no preparamos primero el mercado. Ha habido esfuerzos por poder sacar políticas, incluso desde organismos internacionales, desde el mismo BID, desde la CAF, desde el Fondo Monetario Internacional, algunas publicaciones importantísimas incluso que van midiendo, y claro, los números no son tan favorables, pero hay un denominador común en el mercado brasilero o en cualquiera de nuestra región. Si no preparamos a nuestros proveedores para este cambio y lo volvemos realmente atractivo, ¿qué puede hacer cambiar a un proveedor? A que pueda cambiar su forma de producir las cosas, de prestar los servicios, de producir sus bienes, de realizar sus obras. Y recuerdo que hicimos un ejercicio y encontramos un producto, me refiero al Ecuador, en donde comenzábamos a hacer una investigación de si realmente hay producto que permita hacer una construcción
ecosostenible. Y te dabas cuenta que ya cambiabas el bloque o el ladrillo por unos paneles que se han construido o se construyen con material sostenible, en donde se van armando como legos, ¿se entiende? Uno sobre otro simplemente se adaptan en unos perfiles, en unas columnas que obviamente uno físicamente lo ve y está acostumbrado a ver la pared de bloque o el ladrillo y el estucado y la pintura, cuando acá lo que provoca es armarlo como legos, ahorras en tiempo, cumples con el objetivo e incluso llegamos a darnos cuenta que económicamente resultaba más conveniente este tipo de construcciones. Pero, ¿qué realmente termina siendo como conclusión? El mercado se está preparando y se ha preparado para esto. ¿Saben qué creo yo que no hemos todavía cambiado? La mente y el esquema de poder ver una construcción como la hemos venido viendo siempre y pensamos que podría resultar mala o podría resultar no tan fuerte o que no pueda resistir como resiste lo que conocemos. Y sobre eso profundizamos un poco más y vemos que la resistencia es mayor, que mejora mantener la temperatura interna de la construcción porque se calienta menos y se enfría menos, entonces conserva la temperatura ambiente de mejor manera. Pero todas esas cosas, ¿en dónde están? En el imaginario, que es el que no ha permitido avanzar porque pensamos que lo que conocemos es lo que está bien y dentro de los contratos no hemos dado oportunidad. Y ahí se incluye otro elemento que está dentro de la compra pública estratégica que no lo cité, y es la compra pública de innovación, ¿ya? Entonces, no podemos hablar de sostenibilidad si es que tampoco dejamos de topar el resto de elementos estratégicos. Y quizás ahí venga el tema de tecnología también, porque entonces te das cuenta que a pesar de ser un ejemplo básico, tiene otro tipo de tecnología la construcción a la que estamos acostumbrados a ver. He tratado de ser muy pragmático, muy ejemplificativo, para que podamos ver y demostrar que hay cosas mucho más básicas, como el tema de la luz, a elementos un poco más complejos, como el tema de la infraestructura, como el cambio de matriz productiva, como el pensar en paneles solares, en el tema energético, pero hay muchísimas otras cosas más en las que se están trabajando y los ojos creo que es importante regresarlos a ver a Europa. Y aquí me permito hacer un paréntesis porque en ocasiones no tenemos a dónde regresar a ver en la región. Uno regresa a ver Europa, regresa a ver España. Recientemente salió una directiva de la Unión Europea respecto a material o envases de un solo uso, por ejemplo. Y sobre eso comienzan las regulaciones de ampliarse. Pero claro, estamos un poco lejos y es otra la realidad que vivimos. ¿Qué es lo que se hizo desde la Universidad Andina? Y es algo que podría servirnos un poco para sumar a la doctrina que vamos a tener que ir construyendo nosotros mismos en la región. A inicios de este año, en enero, se publicó desde la universidad una revista que me permití coordinar que se llama Compra Pública Estratégica, Social, Ambiental y Económicamente Responsables. Tenemos ahí varios artículos. Hay una profesora, la doctora Carvalho de la Católica de Portugal. Yo le invité a que escriba en portugués. La universidad no me dejó. Entonces terminó cambiando a inglés, así que iban a tener un artículo en inglés, no en portugués. Y el resto, pues, es un poco más fácil porque son en español. ¿Y por qué hago referencia a esto? Porque lo que más le cuesta a la administración para empezar a hacer compra pública sostenible es que no tiene idea, no tiene insumos y no tiene ejemplos.
Este primer artículo en la revista nos muestra ejemplos, claro, en Finlandia, en España, en Italia. Entonces, es un insumo que puedes llegar a sumar y pensar en cosas que posiblemente nosotros lo vemos como la infraestructura, ¿no? Queremos seguir viendo exactamente lo mismo y hay cómo hacer cosas distintas. A manera de conclusión, en este primer gran frente de compra pública ambientalmente responsable, es que estamos pensando en la naturaleza, estamos pensando en el ecosistema, pero lo más importante, yo creo que no hay que perder el norte. Estamos pensando en qué mundo, en qué land, en qué planeta queremos dejarles a los que vienen detrás de nosotros. Ahora hay un ecosistema en el cual podemos respirar, en el cual podemos estar afuera. Si es que perdemos la perspectiva y esto lo volvemos cláusulas en los pliegos para cumplimientos de los proveedores y se quedan en un requisito, pues ahí es donde esto pierde perspectiva. Este es el capítulo más grande y quizás ahí voy tomando la mitad de mi tiempo, en esto voy a acelerar. El aspecto social. Creo que es importante cuidar la naturaleza, pero creo que es más importante cuidar al ciudadano, cuidar a la persona, cuidar a la gente. ¿Y en qué sentido va esta perspectiva? Los contratos pueden ser utilizados para multiplicar beneficios a quien está vinculado de manera directa o indirecta a ese contrato. Estamos pensando en las personas que van a prestar ese servicio, no solamente en el respeto irrestricto de los derechos laborales que ya por ley lo tienen, un horario, una afiliación, un pago justo. Esto es lo normal, pero regresamos a ver, hablo por mi legislación, y comenzamos a preocuparnos por esto que ya debe estar sentado porque es ley. Pero vamos un poco más atrás y queremos aprovechar la responsabilidad social en los contratos para que se respeten los derechos que ya deberían estar cuidados con anterioridad. Entonces, en vez de avanzar un paso, retrocedemos para poder cubrir ese vacío y comenzar a pensar en qué, en grupos minoritarios, en grupos alejados de los contratos administrativos que pueden beneficiarse, en micro, pequeños empresarios, personas que están lejos de la civilización. Nuestros países están llenos de eso, ¿no? De personas que han decidido mantener su cultura, mantener su origen, mantenerse en sus poblaciones. Pero el Estado también debe preocuparse por ellos y es la oportunidad de poder también incluir en las compras del Estado esta porción. Eh, y ahí vienen diversos frentes. Una asignación, una parte de la compra pública tienen que ir a esos sectores, pero ¿es por cumplir un porcentaje? ¿Es por cubrir ese espacio? ¿O es por que realmente estamos convencidos de que los contratos tienen que ser responsables socialmente también? Y ahí es donde esto cambia, porque hay algo que hay que llegar a generar y quizás esta es una conclusión anticipada. Cuando hablemos de compra pública estratégica, tenemos que hablar de compra pública tradicional al mismo tiempo. Es decir, esto que conocemos y que hacemos todo el tiempo, contratación pública, tiene que provocar que la compra pública pase a ser estratégica al mismo tiempo. No la podemos ver ajena, no la podemos ver distinta a la compra pública que hacemos. Tenemos que darnos cuenta que esta compra pública tiene que ser la misma, similar a la que venimos haciendo, porque si no parecería que es compra pública de otro planeta o de otra región o de otros países, pero es esta la que debemos mantenerla pegada. Y esto obviamente no hay que contarla, tiene que sentirse. Y cuando la gente sienta que los contratos administrativos también me están beneficiando, entonces automáticamente vamos a convencernos de que ese es el camino. Tercer gran frente, el económico.
La responsabilidad económica, y a mí me parece esto es de las cuestiones más arcaicas, más de la prehistoria, más pasadas, y que seguimos discutiendo, es que hay que adjudicar al precio más bajo. Y la administración piensa que los controles podrían encaminarse a que si compramos algo más caro, podríamos tener dificultades con Contral o Tribunal de Contas, ¿no es cierto? Y vienen y revisan, ¿y por qué no compró lo más barato? Y a veces nos olvidamos que lo barato sale caro porque se daña más rápido, porque no tiene la misma durabilidad, lo que la legislación española tiene en la ley de contratos, que es el costo de vida, ¿no es cierto? El tiempo de vida de esos bienes, em, es de realmente donde esto se empata con lo anterior, con lo ambiental. Y claro que comprar elementos sostenibles es más caro que los convencionales, por supuesto, pero es una inversión a largo plazo que provoca menos impacto en lo que ya hemos venido destruyendo producto de utilizar materiales que no son reciclables, que no se compostan, que no se reciclan. Entonces, todo termina poniéndose junto, ¿no es cierto? Y ahí es donde aparece el concepto de valor por dinero, que es sacarle el mayor provecho posible a las contrataciones, es decir, cada dólar, o en el caso de Brasil, cada real que se invierta, definitivamente tiene que ser completamente utilizado y no necesariamente por esa simple transacción de yo estoy pagando por esto y yo te entrego esto, sino de todo lo que gira alrededor. Ahí es donde profesor Jimeno Feliu repite muchas veces lo que dice Machado, y es que eh, solo el necio confunde valor con precio, ¿ya? No es lo mismo. Y valor por dinero es no únicamente el aspecto monetario, sino el aspecto del valor que eso significa poniéndole todos los componentes que giran alrededor. Por eso es no solamente valor por dinero, sino el mayor valor por dinero. Pensar en cómo invertir adecuadamente cada dólar, cada real que se invierte en los contratos administrativos, pero para eso otra vez volvemos a tener que salirnos del tema de sostenibilidad y pensar en la estrategia, pensar en la planificación, pensar en anticipar esas compras para que los estudios piensen absolutamente todos los frentes. Con eso termino el tema de compra pública sostenible y me dedicaré apenas 3 minutos a hablar de transparencia. Yo a inicios de año no entendía cómo, y ahora tiene sentido después, cómo íbamos a vincular el tema de sostenibilidad con el tema de integridad. No me calzaba, no conjugaba. Pero si uno regresa a ver el reporte de Transparency International Index de todos los países, el primer resumen que ellos sacan es cómo la corrupción en los países termina afectando al medio ambiente. Y comienzas a hacer una comparación entre los dineros que se van por temas de corrupción, cómo terminan impactando en que esos recursos podrían haberse utilizado para poder hacer mejor compra pública cuidando el medio ambiente. Estamos hablando del reporte de este año, del 2025, y que midió el año 2024. Y claro, ahí comienza a tener sentido, ¿no? Cuando hablamos de integridad, de transparencia, no podemos dejar de tener en mente siempre la corrupción. Un mal con el que tenemos que luchar y seguir luchando muchísimo tiempo. Hemos encontrado vacuna para el COVID, pero no para la corrupción aún. Y por ahí lo único que dejaré es que encontramos por ahí una luz al final del túnel. En Albania salió una noticia hace un par de semanas que se había designado a una ministra creada por inteligencia artificial, y el primer ministro albanés
decía que con esto él ratifica y certifica que eliminaremos del 100% la corrupción. Puede ser un discurso muy político, pero entre líneas, ¿qué entendemos o qué entiendo yo? Que le hemos perdido fe a la gente, que le hemos perdido fe al ser humano, que tiene que venir un externo a corregir cosas que nosotros quizás no estamos listos o no estamos preparados para poder hacerlo. Yo quiero agradecer muchísimo a la invitación. Muito obrigado, Irene. Muito obrigado a los colegas y palestrantes por tenerme aquí y espero no haberles aburrido mucho esta tarde. Muchísimas gracias. Obrigada, professor Juan. É uma satisfação ouvir a sua exposição tão clara e ao mesmo tempo rica em relação às questões de transparência e, sobretudo, de sustentabilidade nas licitações, né? Um tema que é caro ao mundo todo, né? Diante da questão que a gente enfrenta do ponto de vista ambiental. E, Fábio, você gostaria de fazer alguma questão ou compartilhar, ou a gente já. Como que a gente quer fazer a dinâmica da exposição? Só para, se os alunos querem fazer algumas perguntas para o professor Juan, já agradecendo a participação, a satisfação de tê-lo por aqui. Obrigado, Acho que Irene. está com. Ah, tá, Então, tá ótimo. tá me ouvindo? Estou te ouvindo, estou te ouvindo. Ah, que bom. Bom, primeiro agradecer ao professor Juan, né? Professor Juan, muito obrigado. Ficamos muito contentes de ouvi-los e também instigados aqui, né? Se a inteligência artificial for substituir todo mundo, né? Não teremos corrupção, mas também, com certeza, teremos outros problemas, né? Eu sempre que penso nisso, eu penso no Paulo. Não adianta saber a língua dos homens, as línguas dos anjos, sem amor, né? E a inteligência artificial, ela me traz esse medo. Mas achei muito interessante essa percepção de que, realmente, ela pode nos ajudar a combater a corrupção com maior controle, né? Talvez com maior critério ali do que é realmente sustentável, como o senhor bem disse. Então, uma palestra riquíssima. Irene, vou passar a palavra aqui para ver se alguém tem alguma pergunta, e daí passo a palavra para você. O que você me diz? Pode ser? Temos alguma pergunta dos nossos queridos participantes aqui? Vinícius, você iria fazer alguma pergunta, Vinícius? Eu vou tirar o seu microfone aqui, tá bom? Vou liberar seu microfone. O Vinícius, eu consigo tirar o seu microfone, mas eu não consigo colocar. Vê se você consegue colocar. Eu tive o mesmo problema aqui com o meu. Não, a gente não está te ouvindo ainda. Você vai mandar pelo celular. Só um minutinho aqui, pessoal. Vinícius é nosso aluno aqui, pesquisador. Ele vai mandar uma pergunta aqui pelo celular e eu vou ler para o professor Juan. Eu consegui tirar o microfone dele, mas eu não consigo colocar de volta. Acho que ele caiu. Mas qualquer coisa a gente faz ao final a pergunta também, Irene, sem problemas. Então, pessoal, dando continuidade aqui e agradecendo, né? Agora nós vamos ouvir um pouco da professora doutora Irene Patrícia Nohara, minha amiga, que está comigo aqui nesse 4º ano consecutivo. É uma honra tê-la, né? Sempre muito disposta, não só a nos ajudar, a participar, a colaborar com todo o seu conhecimento e com seu texto, seus textos sempre muito atuais e sempre muito importantes para as nossas pesquisas. Professora Irene, é uma honra tê-la aqui. A professora Irene, para quem não a conhece, todo mundo já conhece o longo currículo da professora Irene, mas eu vou só falar aqui o mínimo, né, para ela já começar
a sua palestra, mas a professora Irene é livre docente pela USP, é professora do programa Estrito Senso do Mackenzie, e o mais importante desse currículo é nossa colaboradora há 4 anos aqui organizando o congresso conosco. É sempre uma honra, professora Irene. Então, por favor, tenha o tempo que quiser para nos brindar aí, tá bom? E assim que o Vinícius entrar, eu vou só avisá-lo, viu, Irene, que ele vai fazer a pergunta ao final, tá bom? Então, Vinícius, não sei se você está nos ouvindo, mas a gente deixou a sua pergunta ao final. Se você quiser me mandar pelo celular, eu leio aqui ao final. Eu consegui voltar aqui, e aí na próxima, então no final eu faço a pergunta, então. Perfeito, obrigado, Vinícius. Te agradeço. Irene, tem a palavra, fique à vontade. Bom, boa noite a todos, boa noite a todas. Dizer novamente da felicidade, da satisfação de estar aqui novamente, parabenizar a todos que estão envolvidos nesse evento, dizer que ele já está aqui, as pessoas já estão querendo se convidar para esse evento de tão grande que ele está ficando, reunindo todas as autoridades, e também da felicidade que a gente tem de ser novamente convidado, né? Porque eu tive a oportunidade também de palestrar junto com um professor que é lá de Bombay, né? Que é o Kashyap, né? Que ele estava em outro evento também. Então a Facamp vai organizando esses eventos, vai agregando novos palestrantes e convidando também aqueles que estavam, porque não querem sair de ter essa oportunidade tão rica de compartilhar esses conhecimentos todos e discutir os temas bastante atuais, né, que envolvem direito empresarial e direito administrativo aqui. Às vezes as pessoas não têm a maior simpatia pelo direito administrativo, o que é um equívoco, né, Fábio? O Fábio, que tem um doutorado tão rico sobre a questão do fomento. As licitações, elas são instrumentos e políticas públicas do Estado para fomentar a realização de inúmeros objetivos de desenvolvimento nacional sustentável, objetivos de inovação, como o professor Juan bem expôs aqui e está à frente desse observatório de contratações públicas. É um tema muito rico, existem nobéis do mundo que ganharam os nobéis, seus prêmios, analisando questões de compras públicas, que é um fator essencial em relação não apenas à regulação de aspectos específicos no mercado, mas de conformação de novos mercados. Então, hoje em dia, a gente tem, inclusive no âmbito do governo federal, uma agenda muito intensiva no sentido de promoção de compras públicas para a transformação da sociedade. Então, a gente tem várias frentes e muitos projetos que estão no rumo da transformação do país. Então, nós temos, por exemplo, projetos que são de neoindústria verde, que é um tema muito interessante, que tem a ver com inovação, aproveitar, assim como o Equador, o Brasil, também o que a gente tem em termos de preservação ambiental para saber impor também as nossas trocas econômicas e demonstrar que os nossos produtos são produzidos a partir de processos ecoeficientes e que, portanto, agregam valores que merecem efetivamente uma melhor troca internacional. Acho que o Brasil se destaca agora com toda essa transformação, a possibilidade de implantação de mercado de carbono, ainda que haja uma série de debates aprofundados sobre essas questões, mas esse rumo também está bem delimitado. Nós temos também na pauta do governo a reforma administrativa, essa foi meu tema de livre docência. Eu não fico tão feliz de falar da reforma, porque sempre vem umas propostas bastante precarizantes da administração pública, então é um tema que eu não fico tão animada, apesar de eu conhecer bastante, até por conhecer bastante, é um tema que não me agrada muito, ainda mais que no governo atual a gente tem uma visão do governo no Brasil, né, que seria de transformações graduais para a reforma administrativa, e outra visão no Congresso Nacional. Então, tudo aquilo que sair, mesmo que ainda do governo for parar no Congresso, vai mudar de cara, né? E a gente vai ter novamente esse debate. A gente teve uma PEC 32 que foi engavetada, mas agora vai renascer também no governo federal, aí com base no Congresso. Em poucas semanas vamos ter novas propostas de reforma administrativa. E outra também é a questão da industrialização. Há muito tempo
O FMI mesmo era contra a industrialização, achava que a gente tinha migrado para uma circunstância de serviços, e atualmente o próprio FMI já olha com outros olhos, né, traz uma política intensiva de não prejudicar a complexidade dos países. E daí as compras públicas também são essenciais. Tanto a questão da margem de preferência, quanto aspectos transformadores de inovação, perpassam pelas políticas governamentais de compras públicas. Então, eu já tive a oportunidade de estar aqui e falar sobre isso, a gente falou sobre a perspectiva das compras públicas do viés da integridade, como o Juan nos trouxe aqui também o aspecto da integridade, e nesse ponto a Lei 14.133 trouxe bastantes inovações para dentro das licitações, mas um aspecto que já era trabalhado há muito tempo é a questão da sustentabilidade das compras, e sustentabilidade também caminha atualmente com a perspectiva da inovação, então muitos debates estão em curso, a questão de trocar a frota por veículos elétricos, ou ver a nossa política mesmo, energética, muitas questões, então realmente na ordem do dia, articulando a questão empresarial com a questão administrativa. Então, esse tema realmente é bastante interessante, tanto que eu passei para o Fábio um artigo para compartilhar com os alunos sobre a perspectiva da certificação ambiental, que era um tema que, à luz da 8666, olha o número dessa lei, gente, 8666, por isso que o povo não gostava de administrativo, já tinha calafrios, né, com a lei 8666, você tinha uma visão bastante retrógrada em relação à certificação. O Tribunal de Contas chegou a ter determinações, súmula 17 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, proibindo certificação, algo que é atualmente admitido dentro da nova lei. Claro que com parâmetros, com critérios, para nós discutirmos as questões. Então, certificação não é a vilã da concorrência. Certificação hoje em dia é visto como um diferencial competitivo. E a gente sabe, né, o quanto o mercado tem que atuar em conjunto com o soft law na atualidade. Por exemplo, a gente está vivenciando atualmente. A gente que passou pela pandemia e ficou tanto tempo isolado aqui em São Paulo, hoje em dia eu acho que sair pelos bares de São Paulo e pedir uma caipirinha hoje em dia é uma roleta russa, né? Perto do que está acontecendo. Então a gente começa a se questionar se a gente vai adquirir bebida, né, para quem bebe, que seja certificada, ou como a gente ter certeza que não há um prejuízo, não estão falsificando as bebidas, e isso provoca morte de pessoas. Então, que a gente está vivenciando uma questão dramática na atualidade, aqui em São Paulo, nos Jardins, bairro Nobre, uma mulher foi comemorar o aniversário de não sei se é amigo ou amiga, bebeu 3 caipirinhas e ficou cega. Simplesmente. Então, interditaram o estabelecimento, a empresa, e, curiosamente, o dono da empresa, a primeira reação foi: poxa, mas só por causa de um caso. Mas espera um pouquinho, a pessoa ficou cega, a pessoa fica cega. O oftalmo falou, foi uma coisa que ele não podia nem comunicar para a família dessa mulher o que aconteceu. E aí nós temos, aí, enfim, ainda está em investigação todas essas questões, inclusive o Brasil. Infelizmente, nós temos uma situação, falando em corrupção aqui, bastante dramática, né? O crime organizado, que era um crime que se iniciou nos presídios, estendendo as suas atividades em atividades empresariais, inclusive de falsificação de combustíveis, né? Com metanol. Aí que veio a questão que está se investigando, se é metanol, se não é metanol, se vem desse grupo, ou se não vem desse grupo, mas fato é que a gente está vendo as pessoas morrerem, e que talvez se não tivesse esse escândalo do PCC com metanol, acho que as pessoas iam simplesmente não... a pessoa morreu, deve ter tido um problema de saúde, às vezes não chegaria nessa desconfiança. Então vejam como a certificação e o soft law
dentro, né, de instituições acreditadas, é uma atividade importante, não só para a questão da saúde pública, para uma série de produtos com fiscalização, mas principalmente para a questão ambiental. Acho que para a questão ambiental, muitos selos são importantes, selos que também mostram o quanto existe de economia, de energia elétrica, que são essenciais em relação a esse processo de compras sustentáveis. Então, vejam que as coisas estão evoluindo, né? A própria forma também de se fazer licitação, curiosamente, evoluiu, porque anteriormente a Lei 8666 tinha um desdobramento até, de certa forma, irrazoável em algum setor, que se dizia o seguinte, nas grandes obras, quem projeta não executa. Então, na lei de licitações, você tinha, na 8666, sob viés da 8666, você tinha que fazer uma licitação para um projeto, para depois lançar outra licitação para outra empresa executar. Era assim anteriormente. E agora, com a perspectiva da contratação integrada, existe a delegação da possibilidade do projetamento, o que acaba sendo bom para o poder público. Por quê? Porque quando ele fez a licitação e uma empresa auxiliou a fazer a modelagem da licitação, e geralmente tinham empresas que eram especializadas só efetivamente em planejar e que não tinham experiência nenhuma em executar. E aí contratava esses escritórios todos para fazer a modelagem. E eventualmente depois fazia a licitação, vencia outra licitação, porque quem projetou não pode executar. E aí quem está executando percebe erros de planejamento e imputava o quê? Ao Estado e fazia sempre uma revisão contratual. A partir do momento que você tem um sistema de contratação integrada, você delega o projetamento e a execução à empresa, só que se ela projetar equivocadamente, ela não vai poder alegar revisões ou alterações em seu benefício, né? Então, é um sistema realmente mais avançado, principalmente diante das transformações que aconteceram nas obras públicas. E desse ponto de vista, sempre tive muitas críticas em relação a como o RDC veio com as contratações integradas na administração, na época da Copa, né? Que ele veio pegando carona em vários aspectos, não se discutiu e estendendo para todos os assuntos o RDC. Mas fato é que o regime diferenciado de contratação e a contratação integrada acabou revolucionando as licitações, porque a partir do momento que você delega o projetamento, você também traz uma perspectiva de inovação, até sustentável por parte da empresa, que ofereça alguma alternativa inovadora no seu projetamento e na sua execução, passando efetivamente essa responsabilidade à empresa. Então, a gente tem tanto a contratação integrada que faz essa delegação total, como a semi-integrada que veio na lei das estatais, em que não se delega totalmente a execução do projeto básico, mas se abre a possibilidade da empresa oferecer tecnologias que sejam inovadoras. E aí a empresa pode oferecer uma solução ambientalmente ecológica, mais eficiente e inovar. Hoje em dia, isso é essencial. Por quê? Porque a gente não conhece o mercado e a plasticidade do mercado, né? Em vários setores, principalmente em materiais, né? Como aqui foi trazido pelo Juan, esse tipo de construção, né? Hoje as pessoas estão construindo pré-moldados que são incríveis, né? E que tem uma tecnologia muito inovadora, boa, rápida, eficiente. Quem vai reformar, nem que seja um apartamento, sabe que hoje os materiais, hoje a gente não compra mais madeiras daquela forma como comprava anteriormente, ainda bem, né? Mas assim, os materiais eles estão muito diferentes em relação anteriormente. Existem soluções técnicas mais baratas e melhores. E às vezes o poder público não tem efetivamente essa visão. Então, o que nós temos na nova lei de licitação para isso? Nós temos o diálogo competitivo, quando há assimetria de informações em relação ao mercado, para você abrir esse diálogo para as empresas, para que ofereçam as tecnologias inovadoras, e aí você modelar uma licitação já com os players ali, né?
participando desse debate, né? Inclusive, tive me orientando aqui a Marília, que está no Observatório de Licitações do Mackenzie, e que ela desenvolveu esse trabalho, né, do diálogo competitivo, que na Europa é chamado de diálogo concorrencial, é uma modelagem, é uma modalidade também de licitação que deu muito certo na Inglaterra e menos certo em Portugal, né? Vamos ver no Brasil como é que vai dar, porque não tinha caso, né? O edital que foi criado, de certa forma, foi revogado e não foi levado à frente de diálogo competitivo, mas a ideia é excelente. É excelente por quê? Porque você vai ter um momento em que os players vão se credenciar, e aí você vai ter reunião com cada player que pode oferecer uma solução técnica inovadora, ambientalmente sustentável, provavelmente também um aspecto importante, que é critério levado em consideração, e depois você vai modelar a licitação e abrir para a participação deles. Quais são os perigos? Bom, os perigos são como que isso vai ser feito, né? Que sempre tem esse perigo. Você pode ter uma licitação toda corretinha, que é feita de forma equivocada. Então, eu até tive a oportunidade de um artigo que falava assim, se ele já ia nascer em desuso ou efetivamente iria pegar. E aí eu falei, depende de como for implementado o diálogo competitivo, porque a ideia é exatamente quando a administração não tem uma visão, uma noção de quais são as tecnologias aptas a melhor desenvolver aquele projeto, a estabelecer essa modelagem de licitação. E hoje a gente tem, pelo menos aqui em São Paulo, né, que é um canteiro de obras, né, a gente tem uma evolução muito grande nas obras públicas. Na China, eles podem construir obras públicas com drones e subir prédios em poucos dias, né, a gente não tem toda essa rapidez na atuação, mas nós temos ali, na obra mesmo, já tem a possibilidade de você colocar quantos dias que vai terminar a obra, é o sonho para todo mundo que faz reforma, o tanto de material, gasto tanto de trabalhadores e acompanhar. Hoje se fala, inclusive, de você acompanhar com vídeos o momento de execução, e isso facilita muito para a imputação de responsabilidades, porque por vezes é a própria empresa, a própria construtora, que ela tem ali o material, deixa um monte de material na chuva e depois fala, choveu. Aí quer uma revisão contratual porque choveu, mas não dava para ter protegido o material, não dava para ter previsto que ia ser um momento de chuva, e aí está acostumado a pedir revisões e revisões e revisões, que tornam mais cara a contratação pública para nós, né? Porque sai justamente do orçamento essas contratações públicas. Então, a gente tem realmente mecanismos muito avançados do ponto de vista das obras públicas para fazer essa fiscalização. Inclusive, do ponto de vista do direito administrativo, cada vez mais, quando é uma grande obra de infraestrutura, nós temos as resoluções que são feitas justamente em arbitragem. Até as procuradorias em São Paulo, é muito forte a atuação do grupo de arbitragem. Quando são grandes contratos de infraestrutura, eles querem resolver em arbitragem. E também em âmbito nacional. Às vezes você tem grandes contratos de infraestrutura, de petróleo, né, que são muito complexos, e os países eles não querem deixar para o judiciário, seja da África, da América Latina, de qualquer país que for, da Europa, resolver, porque o judiciário a gente sabe que tem também um aspecto surpresa, nem sempre vai esgarçar bem o contraditório, e a arbitragem acaba sendo um pouco mais previsível, apesar de não ser barata, para resolver e manter mais o contrato, né? E não corta só para um lado e fala, não, um lado só tem razão. Vai realmente analisar o que aconteceu, porque por vezes nas obras são ambos os lados que têm problemas em relação a essa execução, né? Isso é bem apreciado em termos de arbitragem. E aí tem uma articulação muito forte, né? Tanto de administrativo, quanto também de civil, também de empresarial, em relação a esses grandes contratos. Agora, quais são os problemas e desafios em relação a essa pauta de sustentabilidade que deve permear
as contratações públicas? Em primeiro lugar, a questão da capacitação dos gestores públicos, né, que é um desafio muito grande em relação a várias administrações. Não digo tanto que em Brasília, mas ao longo do Brasil, no Brasil todo, a gente tem muita dificuldade, inclusive quando a lei surgiu em 2021, ela teve uma vacácio estendida depois, porque os municípios falaram que não tinham condições de se ajustar, sendo que a lei já tinha previsto um prazo maior de adaptação para as municipalidades, por conta das dificuldades. Agora, o que nós vemos que está acontecendo na atualidade na área do direito administrativo? Está acontecendo uma federalização, uma nacionalização de várias matérias do direito administrativo por conta de questões pragmáticas e de dificuldades dos demais entes federativos. Então, muitos projetos que a gente está acompanhando agora no âmbito do Congresso querem provocar uma nacionalização de vários assuntos. No caso da licitação, nós sabemos, e contratos, que já tem, nas suas normas gerais, um aspecto mais nacional, porque o artigo 27, o inciso 27 do artigo 22 da Constituição fala que é competência privativa da União legislar sobre normas gerais de licitações e contratos. Mas a gente tem vários projetos, inclusive seguindo os passos da reforma tributária, propostas de incluir os aspectos tributários, que estão mudando os impostos e gerando impostos únicos ali. Também isso está se reproduzindo no âmbito do direito administrativo e tem um projeto que quer nacionalizar processo administrativo, algo que eu acho bastante polêmico por conta da federação, mas acho que eu sou voz excluída dessas questões, né? Engraçado, a gente estudou tanto federalismo, eu, na época da graduação, do mestrado, faz tempo que eu fiz, mas eu estudei com o professor Dalmo Dallari, que trouxe todo o histórico do federalismo, tivemos o professor Fernanda Dias Menezes de Almeida, que tem uma obra muito interessante sobre competência na Constituição, e aí ela falava que quando um ente tem autonomia, esse ente tem a auto-organização, a auto-administração, o autogoverno e a auto-legislação. E a auto-administração e gestão faz parte da autonomia do ente federativo, é intrínseco a esse ente federativo. Mas existem vários projetos que estão ali, que às vezes passam pela CCJ do Congresso Nacional, em que eles simplesmente desconsideram a federação dessa perspectiva e querem trabalhar até com aspectos disciplinares de servidores em âmbito nacional, até alterar o 22 para inserir. Primeiro eles falam que aquele processo que está lá no inciso 1 do 22 é processo administrativo, coisa que todo mundo que estudou fala que não, né? Porque senão a gente teria um código de direito administrativo. A gente não tem justamente por conta dessa autonomia. Então, o direito administrativo ele é muito sistemático por estar previsto na Constituição, mas ele também é de cada ente federativo, trazer sua disciplina de servidor, seu processo administrativo. Mas parece que isso está para mudar, né? Então, acompanhemos aí o desrespeito à federação, que é muito tradicional. Inclusive, quando veio a nova lei, o Tribunal de Contas fazia da União pressão no âmbito do próprio projeto para estabelecer que ele iria fazer toda a interpretação da lei de licitações em detrimento, inclusive, dos demais tribunais de contas, em detrimento da federação. Então, a gente tem que acompanhar com atenção esse movimento, porque é a tendência, sabe? Eu estava até discutindo hoje no doutorado, aí o aluno falou, ai, professora, seria tão bom, porque os municípios estão sem leis, e aí iria padronizar, a gente chega, não tem lei. Só que assim, a gente está desconsiderando a federação, que é cláusula pétrea. Não sei se eles respeitam muito isso, mas para mim faz parte, né? Eu sempre vou defender. Ainda que eu fale, pô, seria interessante ter uma legislação mais padronizada, tal, mas desrespeitaria a federação. Então, esse é um movimento que a gente tem que acompanhar. Fato é que muitas entidades têm dificuldade na capacitação dos gestores públicos. Eu já dei curso de capacitação para gestores em escola municipal. E assim, infelizmente, muitas dificuldades de vários municípios que vinham ali em cursos com subsídios, e aí colocavam, enfim, pessoa que era o motorista da administração para fazer a licitação, não tinha possibilidade da pessoa dividir ali, ter a segregação de funções, porque a pessoa concentrava tudo. Algumas municipalidades, às vezes a pessoa, eu sou secretário, essa secretária
metade de qual pasta? De todas as pastas, porque não dá para dividir em pastas, né? E ao mesmo tempo um Tribunal de Contas cheio de músculos e pressões, né? A gente tem no Brasil essa realidade, o controle muito empoderado diante de uma gestão muito enfraquecida. Então fica realmente uma dificuldade, fica o apagão das canetas. Também a questão da oferta limitada no mercado em relação a produtos ecoeficientes. Então, estruturar, como o Juan falou, estruturar um mercado por meio dessa articulação de compras públicas, de políticas de fomento, um mercado que possa fornecer os produtos ecoeficientes. Então, o poder público consegue isso a partir do seu poder de compra, né? Até um exemplo que eu sempre dou, papel A4 reciclado, é algo que inicialmente pode ser mais caro, mas se o poder público resolver comprar só papel reciclado, ele cria um mercado, porque imagina quanto de papel a gente precisa, né? Ainda que o papel esteja diminuindo, a digitalização seja importante, mas se a gente levar em consideração que são 5.571 agora, né, municipalidades, são 26 Estados-membros, um Distrito Federal, uma União, todos precisando comprar, o Estado é o maior comprador, ele é capaz de se organizar e planejar a licitação para criar um mercado. E existem fornecedores que se especializam nas licitações para fornecer. E aí vem o desafio, né? O desafio é que a certificação, que os critérios ambientais não sejam barreiras e óbices, né? Porque às vezes é tanta certificação, a gente tem que ver quanto que ela é importante. Tem coisas mais simples que não demandam tanta certificação, outras demandam. Então, a gente vai ter que ponderar a certificação e a questão da competitividade das licitações, né? Então, é um aspecto bastante importante de acreditamento do próprio sistema de certificação. Outro aspecto importante, mobilizar de forma racional o sistema sancionatório da lei de licitações, porque o sistema sancionatório da lei de licitações que efetivamente prevê a possibilidade, inclusive, do estabelecimento de compliance, dos critérios existentes, né? Então, as empresas que têm o sistema de compliance pode ser mitigada a sanção, só que aí você vai ver gestões públicas que simplesmente não mobilizam o sistema sancionatório. Então, precisa melhorar, precisa aprimorar para depois ter critérios para o estabelecimento. Então, é a articulação entre empresário junto com agente político, que, no fundo, acaba fornecendo produtos de forma inadequada, para dizer o mínimo, e não sofrem sancionamento nenhum. E aí a administração toda com dificuldades das próprias gestões, de realizar concurso, todo mundo cargo em comissão, quietinho ali, com medo, né, de trazer os pontos de forma mais rigorosa, né? Então, são problemas estruturais que estão articulando e que vão resvalar na questão do monitoramento e da fiscalização das licitações. A nova lei trouxe um ponto importante, porque para sanções mais graves, haverá a necessidade de um processo administrativo. Isso pode gerar um avanço muito significativo em relação às licitações, porque a gente vai pegar tudo o que a gente tem estabelecido para processo administrativo disciplinar, as garantias, as exigências, e vai acabar aplicando e criando uma jurisprudência também para contratações públicas. Mas ainda tem muito a avançar para chegar nesse patamar. Eu acho que vai ser o caminho, sim, a gente trazer essas transformações todas e efetivamente mudar a cultura, né, das contratações públicas, da licitação. Por quê? Porque, no fundo, o poder público ele tem muita possibilidade nas licitações. Inclusive, naquelas grandes, que são de grandes contratos de concessão. As pessoas não são obrigadas a manter contrato de concessão em condições que desrespeitem não só o meio ambiente, mas a própria sociedade. Então, por vezes, o que acontece? Você vê transporte que transporta seres humanos como se fosse gado, né? Ainda que eu acho que os animais também têm a sua dignidade, mas assim, transportando pessoas e de repente as pessoas vão reclamar
E o gestor público nada faz no sentido de decretar uma decadência, de apurar as irregularidades, de exigir a prestação de um serviço adequado. Então, há necessidade de um controle social mais intensivo também, porque o poder público pode e deve manejar do seu poder para efetivamente exigir o cumprimento de boas obrigações por parte dos contratados. Ele pode efetivamente pode e deve manejar, mas nem sempre o faz. Então a gente tem que acompanhar também essas transformações. E de outro lado, também alguns que em briga política, principalmente nesse setor menor, exemplos no Brasil assim que são de arrepiar. Por exemplo, teve no Rio de Janeiro ali um prefeito que ele ficou indignado com a forma como a concessionária estava executando o serviço, e aí ele foi lá, pegou uma retroescavadeira e foi destruir os guichês de cobrança ali de tarifa. Gente, essa coisa mais surreal que pode acontecer, né? Parece de filme assim, surrealista, né? Porque ele não estava destruindo e não deveria destruir, mas ele não estava destruindo os bens da concessionária, ele estava destruindo os bens públicos, porque são bens reversíveis ao final da concessão. E sair destruindo assim, veementemente, né, são coisas absurdas que infelizmente acontecem no nosso país. Então, precisa ter um aprimoramento efetivo da execução desses contratos e um controle maior em relação aos agentes políticos e suas articulações com o setor empresarial para o aprimoramento. Esse aprimoramento, ele está acontecendo, tá? Dá para a gente ter razões para comemorar. Não, assim, celebrar tanto a ponto de achar que está uma maravilha, mas, assim, olhando o passado, vendo as transformações no ordenamento jurídico e na gestão, a gente consegue ter boas razões para celebrar. E principalmente no âmbito das contratações ecoeficientes e sustentáveis, que foi o que o Juan falou, que a gente tem, no fundo, que deixar de lado o paradigma do preço, do menor preço. Nem sempre o Tribunal de Contas também atua dessa maneira, mas já há uma flexibilização. Existem muitos, por exemplo, no âmbito do TCU, o Benjamin Zimler é alguém que gosta bastante do setor de compras e que sempre traz as discricionariedades existentes por parte da nova lei de licitações para efetivamente chegar a um resultado menor que não necessariamente significaria o menor preço. É porque a gente sabe, né? Às vezes a gente que compra intuitivamente sabe que às vezes o mais barato sai caro, e sai mesmo, se o produto não tem qualidade. Isso acontece muito no setor público. Os servidores reclamam muito que às vezes adquire ali a borracha que não apaga, a cola que não cola. Já viram aquelas colas que quando você abre já não passa cola? Aí de repente vai o café que é tão ruim que ninguém nem compra, leva o café de casa, né? Ou o copinho ali que é tão fino e ruim que a pessoa quebra o copo e vaza o líquido na própria mão da pessoa. A pessoa não quer nem tomar aquele café, nem queimar a mão. Aí pega 2 copos e fala que está prejudicando o meio ambiente, né? Então, o que acontece? A gente já tem uma visão melhor em relação às questões das compras. Hoje em dia também tem a questão das utilities, que são serviços agregados, acoplados. É uma tendência atual, porque antes as pessoas falavam que era inviável você realizar algumas fragmentações que geravam fracionamentos indevidos, mas hoje em dia você já tem como acumular uma série de serviços e garantias para gerar uma contratação mais barata no longo prazo e de vários serviços que são acoplados, que é a tendência do momento, né? Hoje em dia as pessoas assinam biblioteca, assinam serviços, então tudo está mudando na atualidade. E a licitação tem que acompanhar essa mudança e não achar que tudo é fraude porque foi mudada a forma de fazer, desde que haja uma justificativa plausível para tanto. Então, esse debate também vai resvalar no ativismo de contas, na necessidade de ter menos medo por parte dos gestores públicos. Para isso, a Lindbe contribuiu, de certa forma, ao trazer a questão do consequencialismo, ao trazer a ponderação, o equilíbrio na sanção
existente, para que haja uma liberdade por parte da administração, para ela sentir que tem essa margem de discricionariedade para comprar melhor, sem incorrer numa improbidade, porque sai um pouquinho mais caro, mais cara essa compra. Então, hoje está esse desafio do Tribunal de Contas, quando se fala, olha, nós queremos trazer uma política industrial para o Brasil, mas isso vai implicar nas compras públicas ter a perspectiva de favorecimento de produtos nacionais dentro de percentuais que podem ser que custem mais caro, mas que sejam justificados, porque isso vai trazer emprego, isso vai trazer transformações internas no nosso país e inovações necessárias, né? Então, isso está em debate, por quê? Porque é uma calibragem em relação a como o sistema de controle enxerga esses instrumentos que já são viáveis dentro da nova lei de licitações. Então, com isso, gente, se deixar, eu fico falando até não dá mais, mas eu deixei bem livre também para eu trabalhar esse tema, para mostrar para vocês o quanto ele é importante para o desenvolvimento do país, não à toa que o artigo 11 da Lei de Licitações fala que é objetivo das licitações é a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e a inovação. E a inovação também é um fator essencial, porque no capitalismo contemporâneo, organizações que não inovam, elas ficam obsoletas, ficam para trás. Então, a administração ela tem o desafio não só de inovar suas práticas, olhar para compras inovadoras, mas também de estimular o mercado a inovar a partir do seu poder de compra governamental. Então, ela também tem esse aspecto de fomento diante das suas políticas públicas, e isso que vai proporcionar a nossa transformação. O Estado tem, de fato, muito poder para que isso seja realizado. Só que quando veio na nova lei planejamento, todo mundo falava que planejamento era ótimo. Pergunta para o servidor agora se ele quer fazer um ETP que considera o ciclo do produto, com todas as pormenorizações que estão na nova lei. Eles reclamam bastante, mas a gente sabe que isso é a solução e que há também cláusulas flexibilizadoras de pontos para compras que são cotidianas, para diferenciar das compras mais complexas também. É só saber manejar bem a lei. Então, eu vou abrir agora para a gente também aproveitar essa oportunidade e abrir o debate, agora que também já podemos fazer a pergunta para o Juan. Eu fiquei muito contente que o Juan pôde participar, porque ele estava para ir para a Espanha, mas a gente conseguiu alocar ele aqui nesse dia 1º, para que ele pudesse também fazer essa exposição tão rica, a gente incluir a América Latina. A gente sabe que Portugal, a Espanha também tem grupos muito intensivos de debate de contratações públicas, e a América Latina também tem e todo o potencial para promover esse debate e aproveitar também dos seus recursos naturais para agregar esse valor dentro da produção na neoindústria verde, também um papel importante aí dentro dos ODS que foram mencionados aqui. Muito bom, professor Irene. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim. Peraí que eu acho que eu não É um som. Ativar mudo do microfone. Botão. Oi, voltamos? Agora Voltamos. Muito obrigado, professor Irene, maravilhosa exposição. Fiquei pensando aqui essa questão da soft, nossa, aliás, você falou um monte de coisa interessante, né, mas a parte da soft law, que muito me agrada, porque é um caminho também ali para a gente estimular condutas das empresas, principalmente ali, né, que querem participar. O Daniel ele falou que inclusive tem uma pergunta aqui, ele estuda sobre isso aqui no nosso mestrado, ficou curioso. E a questão da arbitragem também, né? Gostei de ouvir um pouco, você falar um pouquinho da arbitragem pública, que era algo que eu tinha uma curiosidade em relação à sua posição, e me parece que você gosta, né, também, é um bom caminho. E também fiquei muito feliz com o seu otimismo em relação à nossa melhora aí nos processos de compras. Que bom, né? Ainda que não é para celebrar muito, mas qualquer passo à frente nos deixa feliz nessa área. Então, muito bom. Vinícius, você quer começar?
Qual a sua pergunta? Então, sim, vamos lá. Eu tenho, acho que, 3 perguntas, né? Uma é para a Irene, outra para o Juan e outra é para os dois. Vamos lá. A primeira, que é para o professor Juan, com respeito à transparência, né? Qual a sugestão ou a reflexão que tem para nos transmitir para que a gente possa estimular as empresas realmente serem transparentes e como vigiar que elas estão sendo transparentes sem tendo um controle, sem ter custo é impossível, né? Mas tendo um controle legal desse custo, um controle razoável desse custo. Essa é para o professor Juan. Para a doutora Irene, a pergunta é a seguinte, a régua, né? Como a gente consegue ter uma régua? Porque, assim, a partir do momento que começa a se exigir a sustentabilidade, o que é excelente, tem que se exigir, sim, de fato, nas compras públicas, né? Mas a partir do momento que se exige alguns critérios de sustentabilidade, ao mesmo tempo, pode, de repente, se não medir bem aonde está sendo colocada a régua, fazer com que a sustentabilidade seja um caráter de exclusão, um privilégio para grandes empresas e um reducionismo para pequenas ou médias empresas. Então, como que seria a sua reflexão com respeito à régua, onde colocar essa régua para não ter esse tipo de fazer com que a sustentabilidade vire um privilégio e uma contradição, né? E a pergunta para os dois é com respeito à legística e também à legisprudência. Então, a gente vê que tem bastante criações de leis. Eu, particularmente, na minha advocacia, no dia a dia de advocacia, eu percebo que tem bastante criações de leis que têm vindo, né, que não está tendo o estudo apropriado. E os resultados, muitas vezes, não são os resultados esperados, justamente porque não teve o estudo apropriado, ou, às vezes, teve interesses que foram velados ali e acabou gerando leis que não atingiu o que a sociedade gostaria que atingisse, né? E aí, qual que é o ponto? Nos Estados Unidos e também na Inglaterra, foi estabelecido um departamento em cada país de ciências de dados e também ciências comportamentais para poder fazer esses estudos prévios, tanto na parte de legística como também na legisprudência, que são as criações de leis. E aí eu pergunto, vocês acham que seria útil esse tipo de departamento? Seria interessante? Seria ruim? Eu queria ouvir uma reflexão de vocês sobre esse tipo de estudo de ciências comportamentais e, ao mesmo tempo, de dados aplicados na criação de leis e também até mesmo em decisões judiciais que têm efeito vinculante. Quer responder primeiro, Irene? E fica à vontade, Juan. Juan, você prefere que eu responda primeiro? Você primeiro, por favor. Tá bom. Ótimas perguntas, né? Muito instigantes, porque o Vinícius foi no ponto mesmo, nevrálgico das questões principais, né? A primeira delas aqui, pelo menos para mim, foi quando a certificação, ela representa uma barreira à entrada de pequenos, e quando a certificação, de fato, ela é algo que venha proporcionar sustentabilidade nas contratações, de fato, os materiais são materiais melhores e acabam promovendo melhorias e diminuindo as externalidades da própria produção. É uma questão que eu entendo que tem que ser averiguada casuisticamente em função da estrutura de mercado própria, da própria contratação, né? Não dá para a gente tomar por base ou chegar a fazer como o Tribunal de Contas já fez, dizer que a certificação é a vilã em relação à entrada de novos players, porque em alguns setores ela vai ser essencial, alguns setores têm certificações bem consolidadas, respeitadas, de madeiras que efetivamente, ainda que esses certificados todos não englobem todo o território de florestas que a gente tem no nosso país, ainda assim é uma garantia. E a gente sabe o quanto a produção do Brasil, às vezes, não tem uma fiscalização adequada do Estado, né? Se as pessoas falavam ali que queriam um Estado menos prestador de serviço público para migrar para o Estado regulador, o Estado regulador na fiscalização e na exigência, por vezes, ele é bastante falho.
em relação a essa tarefa. E a gente olha só as pessoas morrendo por tomar álcool, ou, enfim, tendo todos esses problemas. Então, acredito que a gente tem que analisar cada caso concreto, porque às vezes a certificação vai ser despicienda em determinados tipos de produção, não há necessidade da certificação, mas em outros sim. E tem muito que foi discutido aqui, né, em outros eventos da ESG, tem muito greenwashing, tem muita hipocrisia, às vezes em ESG, né? Então, uma vez eu vi, eu gosto dessa história, assim, falar aquelas top of mind, as empresas e organizações que primeiro vêm à mente quando você pensa em um valor da sociedade. E aí o valor era meio ambiente, preservação ambiental. E aí me chamou a atenção que, primeiro, não vou falar a marca aqui para não ter problemas, né? A gente sabe que a gente anonimiza, né? Só para falar assim. Primeiro veio uma marca de detergente. Você fala, nossa senhora, top of mind de preservação ambiental é detergente? É curioso, né? Depois a segunda, uma marca de cosméticos. Então, o que que tem a ver, né? Top of mind com. Em terceiro lugar, o IBAMA, a autarquia que foi criada com a finalidade de efetivamente. Quer dizer, o IBAMA vem em terceiro lugar, mas em primeiro lugar vem detergente. É curioso, porque assim, claro que não estou tirando mérito da marca de detergente. Às vezes, por conta de ter um produto que já polui, tem políticas de externalidades para conter, de preservação ambiental. Mas às vezes a propaganda é tão maior que todo mundo esquece que é detergente e lembra de preservação ambiental olhando o detergente. É o que a professora Laura falava, né? O fetiche, né, que tem hoje da questão da publicidade, né? Então, às vezes pode acontecer isso, né? A gente tem que averiguar mesmo se há razoabilidade para a exigência da certificação, como esse processo de certificação é acreditado e se efetivamente ele garante que o produto preserva o ambiente, mas aí em cada segmento, em outros não haverá necessidade. Então é o mercado. A segunda pergunta que foi feita pelo Vinícius aí ainda mais complexa, né? Que essa aí demandaria uma tese, né? É interessantíssima. Se há necessidade da gente estabelecer no âmbito do poder legislativo algum departamento que traga efetivamente estudos para auxiliar na reflexão das questões que são debatidas, né? E até da perspectiva comportamental, né? Nos Estados Unidos eles têm muitos estudos, começaram a análise econômica do direito, depois enveredou para a teoria comportamental, porque às vezes você fazendo pequenos ajustes, você consegue grandes mudanças, né? Então, às vezes são banais os ajustes, né? Estava recentemente um pesquisador estava falando ali que se gastava muito com limpeza em aeroporto. E aí colocaram, principalmente no banheiro masculino, aí colocaram dentro do vaso sanitário um alvozinho ali desenhado, e aquilo gerou uma economia gigantesca com pouco custo. Então, olha que doido, né, da questão comportamental, né? Você faz um pequeno ajuste que você nem imaginaria, enquanto política pública você acharia absurdo, mas que provoca um efeito muito grande em relação a gastos com produtos de limpeza, enfim. Então, nós estamos vivendo na atualidade uma sociedade, um momento muito complexo, porque as questões que nós enfrentamos sempre foi, né? Mas agora ainda mais, né? Com esse avanço todo, tanto tecnológico quanto do ponto de vista materiais. Vamos supor, para a gente debater hoje, tinha metanol, não tinha metanol no álcool. Aí as pessoas já estão falando da molécula do álcool, de uma série de questões, se realmente era álcool de menor quantidade ou era metanol, como que poderia, como que é feita a adulteração. Então, toda e qualquer questão na sociedade contemporânea demanda efetivamente um olhar mais técnico em relação a esse debate. E esse mesmo debate, Vinícius, é o debate que se trava na questão regulatória. Porque hoje muitas dessas facetas técnicas vão acabar nas agências. E aí nas agências você tem análise de impacto regulatório para qualificar esse debate. Só que o decreto que regulamentou a análise de impacto regulatório, ele simplesmente abriu muitas excepcionantes, justamente para não realizar essa análise de impacto regulatório. Então as pessoas discutem. E no Brasil,
um pouco diferente dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos, eles dão até mais poder, supostamente, para as agências, não obstante, agora a gente teve ano passado, no âmbito da Suprema Corte, a superação da doutrina Chevron, que legitima o judiciário a rever decisões de agências reguladoras que antes não eram revistas, de 84 até 2024. Mas se discute muito essa questão, que o parlamento está perdendo a exclusividade do debate das questões técnicas que estão permeando a sociedade. Atualmente a gente tem também no Brasil agências, mas os Estados Unidos ainda têm mais liberdade em relação à perspectiva do Congresso estabelecer parâmetros que são cláusulas mais genéricas para deixar os órgãos e agências, porque lá as agências não são autarquias em regime especial, mas todo e qualquer órgão que vai regulamentar para chegar naquele resultado. Então, por exemplo, só para não ficar assim tão abstrato, né? Tinha uma época que o pessoal tirava um barato da Dilma, né? Porque a Dilma realmente não tinha as frases mais felizes, assim. E aí tinha uma muito famosa que serve para os Estados Unidos, gente. Não quero aqui defender ser advogada da frase, mas faz sentido nos Estados Unidos, né? Que ela falava assim: não vamos fixar a meta, porque quando a gente chegar, a gente dobra a meta. E aí as pessoas falam: não, mas se você não fixa o patamar, você não sabe que você chegou naquele patamar para você dobrar, então dava essa estranheza mesmo. Mas essa frase funciona para os Estados Unidos, que vamos supor, se o Small Business Administration, que é o SEBRAE deles, que quer promover a inclusão de microempresas e empresas de pequeno porte, tem uma orientação por parte do Congresso Nacional de aumentar o percentual de empresas que vão participar nas licitações, ele não estabelece um teto, ele simplesmente tem o objetivo e ele vai querer dobrar aquele objetivo, mostrar para a população que ele pensava em incluir 17%, mas ele chegou a incluir 30% de microempresas e empresas de pequeno porte dentro das contratações públicas. Então, os Estados Unidos têm mais essa questão, inclusive, das agências darem, e dos órgãos públicos, né, que são chamados de agências também, darem uma resposta maior do que aquela para legitimar a sua atuação, a sua política pública. No Brasil é um pouco diferente. Às vezes se fixa uma meta para a educação e fala, o percentual de X do orçamento tem que ir para a educação. Então, basta que você chegue naquele mínimo e pronto, você cumpriu a meta, você não vai sofrer um controle muito restritivo por parte do Ministério Público, do Tribunal de Contas. Mas não existe essa preocupação em mostrar para a sociedade que aquela agência bateu a meta e chegou num resultado maior. Quer dizer, existe até um pouquinho em termos de política, mas não é tão forte quanto o sistema legislativo dos Estados Unidos. Agora, voltando, Vinícius, para a questão, eu acredito que sim, e que o parlamento, pelo menos no Brasil, a gente tem também muitos técnicos, as carreiras que existem ali, se você observar no Senado Federal, os servidores ali têm remunerações altíssimas para fazer estudos excelentes. O problema, às vezes, não são os servidores que estão auxiliando nesse debate, é que a gente poderia estar debatendo questões muito mais importantes na sociedade e, eventualmente, a gente vê umas barbaridades de debates absurdos, né, que acontecem no âmbito do Congresso Nacional e que nada vem para produzir a transformação do nosso país. E aí a gente vê o Congresso aumentando o número de deputados, assim, às vezes legislando só em interesse próprio ou daqueles grupos que eles representam, e não a questão do desenvolvimento do país. Então, claro que isso tem a ver com reforma política, com refletir a questão da sociedade, porque eles representam também a sociedade, não adianta só tacar pedra nos deputados se a sociedade elege aqueles deputados, né? Então, são reflexos da sociedade, mas fato é que, mesmo trazendo todo esse aparato que auxilie o legislador a chegar numa legislação ainda que aprimorada, eu acho que o buraco é mais embaixo. Eu não vou ser otimista em relação a essas transformações. Seria um passo importante, seria relevante, porque a gente tem coisas passando absurdamente inconstitucionais, mas a gente percebe
né? Como se dizia, né? Se a gente olhasse do que são feitas as salsichas e as leis, a gente ficaria horrorizado, né? Já se diz, é difícil atribuir autoria a essa frase, uns dizem que é um, outros dizem que é outro, então eu prefiro não fazer autoria para não ter problemas aqui de citação. Mas às vezes o debate é tão raso. Eu fui chamada para debater a nova lei de licitações, foi ótimo, porque tinha um pessoal qualificado, mas eu me lembro assim que tinham deputados que chegaram ali na comissão e que não sabiam nada, não tinham estudado nada de licitações, e aí falavam exatamente isso. Ah, porque essa lei de licitações é só para comprar mais barato, que ele ouviu de orelhada e não estudou o projeto. Então, tem problemas aí muito grandes em relação às leis no Brasil. Aí vamos ouvir aí a percepção do Juan, né, em relação às leis no Equador, ou onde ele também trabalha e vive bastante nos Estados Unidos. Muito obrigado. Disculpa si no puedo encender la cámara, tuvo que movilizarme a otro compromiso, sin embargo he escuchado con atención la pregunta de Vinicius y la respuesta también de Irene. Voy a responder la primera. ¿Cómo lograr mayor transparencia? Es una tarea complicada de responder, pero también es hay que buscarle alternativa. Lo que sí es importante saber es que no solamente con transparencia se logra combatir a la corrupción. Tanto es así que tenemos portales web donde está toda la información cargada, donde están los contratos, las adjudicaciones, quién participó, los dictámenes, los informes, las resoluciones, existe todo. Y esto que ha provocado que sí, que ayude a darnos cuenta que en los papeles se puede poner muchas cosas y haciéndolo bien incluso se llega a evidenciar que se ha cumplido con la ley y que a pesar de cumplirse con la ley, alguien se ha beneficiado de forma malhadada. Entonces, claro, para poder dar respuesta a cómo mejorar la transparencia, creo que es importante decir que la transparencia no es el único antídoto para combatir la corrupción. Transparencia yo creo que hay. Hoy con toda la información que tenemos en línea, con todo el acceso que tienen los medios de comunicación, con todas las leyes que tenemos para poder reportar todo lo que se hace por parte de la administración, creo que es un importante avance. Donde está la asignatura pendiente es qué estamos haciendo con esa información. Y ahí es donde nace también el papel de los observatorios. Por ahí escuché que hay un observatorio de contratación de la Universidad de Mackenzie. Es creo que uno de los aportes importantes que la universidad tiene que soportar. En la presentación se decía que estoy coordinando el Observatorio de Transparencia de la Contratación Pública Ecuatoriana. Y esto nació en el año 2021, cuando veíamos cómo las contrataciones, sobre todo de medicamentos y de mascarillas y de cubrebocas, tenían sobreprecio. Entonces, absolutamente nadie decía nada, con excepción de los medios de comunicación. Y los medios de comunicación son eso, medios de comunicación, no son expertos en contratación pública. Entonces, había que darle sentido y comenzar a proponer. Y tomamos el modelo español del Observatorio de Contratación Español, que es un think tank de la contratación pública, donde la idea es proponer desde el punto de vista de los expertos cómo la administración debería mejorar sus contrataciones. Y claro, ahí se pega al tema de la transparencia el conocimiento, ¿no es cierto? Y de ahí viene una serie de cuestiones que ya ni siquiera son propias de la administración, porque yo creo que, y eso se llega a una conclusión luego de una investigación del año 2008-2019, hay una publicación que se llama Corrupción en Compra Pública, lo pueden buscar si quieren, obviamente desde la perspectiva ecuatoriana, y la conclusión es que tenemos muy arraigado en la cultura este fenómeno. Ya hemos endurecido penas, se creó el observatorio, salió una ley anticorrupción en el mismo año, en el 2021, se endurecieron las penas de cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito,
se tipificó el delito de sobreprecio en contratación pública, se trabajó y hay una institución que se dedica a estudiar la vinculación que pueden haber entre competidores. Se han hecho muchísimas cosas. Y sobre eso han salido una serie de casos de delitos penales en donde han involucrado incluso a expresidentes de la República, todo a raíz de las contrataciones de emergencia que están, la información está en el portal de compras públicas, transparente, pero sobre eso 10 años después se comienza a ver cómo se transparenta la corrupción y los delitos y sobre eso hay... Bueno, en eso hemos sido noticia mundial, caso Purga, caso Plaga, caso Metástasis, donde toda la política ha estado y los políticos vinculados a contratos, la mayoría de emergencia, respecto a esto. Entonces, la transparencia yo creo que no ha sido un problema, yo creo que somos transparentes. Lo que no somos es tan transparentes en el momento de hacer las cosas, porque la información está ahí. Entonces, creo que por ahí podrían ir la respuesta a la primera pregunta, y sobre esto podríamos hablar un montón. A mí es un tema de los que más me apasiona. Respecto a la segunda pregunta, de crear departamentos especializados para poder potenciar el tema de sostenibilidad en las instituciones gubernamentales. Yo creo que esto parte lo respondí en mi ponencia y gracias, Vinicius, por la pregunta, porque entonces me permite ampliar. Yo decía que la compra pública tradicional tiene que verse como compra pública estratégica, porque si no vamos a pensar en esto, en que creando otros departamentos y especializando otros funcionarios, ahí recién comenzaría a funcionar esto y la verdad la salida no es por ahí. Estamos en un punto donde el funcionario público tiene que ser multifacético, polifacético, tiene que saber de todo. Y así ha ido evolucionando la administración pública. Ahora el de contratación tiene que saber de presupuestos, tiene que saber de planificación, tiene que saber de aspectos técnicos y ahora también de aspectos ambientales, porque la contratación pública funciona así, de manera orgánica, unificada. No podemos separar a la contratación pública y que lo tratemos de temas distintos. Y al no poder separarlo, tenemos que lograr tener funcionarios competentes en todos sus frentes. Y ahí viene y se desarrolla una línea que se denomina la profesionalización de la compra pública. Entonces, no podemos tener en compras solamente abogados. Tenemos que tener ingenieros, tenemos que tener biólogos, tenemos que tener arquitectos, tenemos que tener sociólogos, para que todo comience a funcionar. Y el momento en el que se hable el mismo idioma, desde la primera autoridad hasta el último de los funcionarios, para el proveedor va a ser mucho más fácil entender que todos estamos empujando al mismo lado. Por ahí escuchaba el tema del soft law respecto a potenciar, ¿no es cierto?, el empleo de estas prácticas sostenibles, responsables socialmente, y es que no hay otra forma de venderlo, tiene que ser en positivo, exigir el cumplimiento de estas disposiciones por vía de sanciones. Entonces ahí estaríamos tomando el camino equivocado. Sobre esto, en tema de compra pública sostenible, yo creo que el Ecuador es el peor ejemplo para poder contarles, porque nosotros tenemos desde la Constitución, artículo 288, establece que la compra pública tiene que ser social y ambientalmente responsable en la Constitución. Pero desde el 2008 hasta el 2025 poco nada se ha hecho, porque se ha querido aterrizar en la ley, luego en el reglamento, luego en los instructivos y guías menores que no han terminado de salir, y no terminamos de entender que este es un precepto constitucional que tiene que aplicarse directamente en los procedimientos de contratación, y en eso yo creo que nos ha ido no tan bien porque no hemos sido lo suficientemente responsables con cumplir el otro principio que creo que complementa la primera pregunta de la transparencia, y es cumplir con el principio de legalidad. Está en la norma, hay que cumplirlo.
Y con eso creo que termino la segunda pregunta, tratando de no abusar del tiempo también de los invitados. Muito obrigado. Muito bom, muito bom, muito bom. E a gente tem aqui a pergunta do Daniel, né, Daniel? Professor Irene. Boa noite, professora. Primeiro, eu fico muito feliz de ouvir a palestra de vocês, especialmente de saber que a professora também, assim como eu, é uma entusiasta da soft law, né? Esse é um tema que eu venho escrevendo na minha dissertação de mestrado, e toda vez que eu penso sobre soft law, penso sobre certificações, me surgem muitas críticas, né? Eu sou entusiasta, às vezes posso dizer até que eu sou um pouco inocente e pensar que todo mundo vai fazer uma certificação, que a certificação vai ser perfeita, que não vai ter fraude, mas o que se observa no dia a dia, infelizmente, não é isso, né? Mas, professora, eu gostaria de saber a sua opinião, né, sobre como a soft law na criação de um ambiente, qual a importância dessa soft law na criação de um ambiente de negócio saudável, né? Como fugir do que se chama de greenwashing das certificações nos contratos públicos e garantir a accountability das certificações. Não é desmerecer as certificações, mas é dizer, olha, existe uma certificação, via de regra, se parte de um pressuposto de boa-fé, que se seguiu determinados ritos, metodologia, métodos e etc., para se chegar a determinado resultado, mas em alguns momentos elas falham, né? Minha pergunta, então, é nesse sentido, como nos contratos públicos a gente consegue garantir essa accountability das certificações e atingir aquela finalidade que se pretende, né, que é garantir, por exemplo, a sustentabilidade nas contratações públicas. Excelente pergunta. Inclusive, eu compartilhei do artigo que eu escrevi junto com a Elizabeth Diogo, que ela é uma estudante que a gente se reuniu para falar sobre certificação, mas a dissertação dela foi sobre soft law e ela trabalha no Inmetro. O Inmetro é esse instituto responsável ali por questões voltadas à certificação. Na área do direito administrativo, a gente costuma estudar agências reguladoras e agências executivas, e o Inmetro era o único exemplo que a gente tinha de agência executiva, só que agora ele quer se transformar em agência reguladora. Então, o Inmetro era e é nessa entidade que contribui com o sistema, trazendo parâmetros e analisando as questões de certificação. Agora, o que a gente falou no artigo, né, sobre a certificação? A certificação não é bala de prata, né, no sentido de ser a solução para todos os problemas em relação à sustentabilidade. Ela é só mais um instrumento que tem que ser um instrumento também sujeito à parametrização, a controles também de monitoramento em relação ao que promete, no impacto da natureza, né? Então, eu acho que a gente tem que realmente colocar à prova a questão da certificação, não eliminá-la, mas valorizá-la, só que não achar que ela é solução para tudo, mas também não deixar de lado esse sistema. A soft law é extremamente importante, hoje se fala muito também da perspectiva, o pessoal chama até de direito administrativo Nutella, né? Em vez do raiz, que seria sancionar diretamente, o Nutella, o Fábio já não gosta dessa expressão, porque ele é alguém que estuda o fomento, acha essencial a sanção premial, né? Mas é estimular comportamentos e efetivamente o mercado se antecipar em relação à qualidade daquilo que quer produzir, oferecer. Então, por vezes, o mercado faz a autorregulação e depois as próprias agências, os próprios órgãos, eles vão se inspirando naquela autorregulação para estabelecer os parâmetros regulatórios próprios em caráter mais normativo, posteriormente. Então, eu acho que tem um universo muito grande aí por parte da soft law, tem que tomar cuidado, porque todo tipo de negócio pode ter distorção, é o que a gente fala, né, das próprias licitações, das próprias compras públicas, da própria corrupção, mas a corrupção também, ela não pode ser, eu pode falar assim, para efeitos de acabar com a corrupção, a gente jogar
né, o bebê fora com a água suja. Ou assim, como o Juan falou, né? Ah, não tem mais corrupção, tem agora uma robô que ela é programada para não se corromper, né? Então, assim, o Juan falou com ironia também, mas é que a gente tem que acreditar na humanidade, né? Como diz o Fábio, tem que ter um pouco de amor no coração e dar um crédito para a humanidade, né, em relação a essa perspectiva. E o poder público também, né? O poder público. Existe muita corrupção nos contratos administrativos? Existe, porque aí realmente tem os grandes valores sendo negociados, né? E grande possibilidade de fraudes, de irregularidades, de crimes, de corrupção. Mas eu acredito que a certificação vai realmente auxiliar no ponto de vista da certificação a essa transformação toda cultural, porque estabelece parâmetros, e para a gente saber efetivamente o que gasta menos, aí tem selos que são mais respeitáveis, selos que são menos respeitados em função desse próprio sistema de certificação. Então, eu sou otimista, eu acho que o Tribunal de Contas também está começando a ter uma outra visão em relação à perspectiva da certificação, e a gente tem um avanço em relação a isso. Não significa que todo sistema de certificação vai ser bom, porque a gente pode também ter aquele viés, né, de negócios que se multiplicam, às vezes sem que as pessoas falam, né, eu sou a pessoa que usa a burocracia no sentido weberiano, mas é muito comum, não sei se comum as pessoas falam assim, cria dificuldades para vender facilidades. Então, a certificação, ela tem que realmente ser acreditada como algo necessário, monitorado e sério, e aí a gente tem que analisar de certificação em certificação se não existe uma indústria que existe por si só. E isso não vale só para certificação, sabe? Quando a gente está discutindo, por exemplo, a questão da lei que regulamenta, que traz a atividade de segurança privada. Esses dias participei de uma banca que foi desse assunto, segurança privada, foi aqui na PUC. E aí o sujeito estava falando, não se trata de admitir que o Estado não está sendo eficiente, mas se trata de melhor proteger o patrimônio. Só que aí você vê o quê? A Polícia Federal recebeu atribuição para chancelar. E em vez de se discutir a questão da segurança pública articulada com a segurança privada para ter menos incidentes, eles vão discutindo o quê? Qual que é o tamanho, a gramatura do colete, quantas horas tem que ter o curso de capacitação. Aí vai virando negócio, né, gente? Então a gente tem que ver se esse negócio não é um fim em si ou se ele realmente tem uma finalidade específica, porque onde o povo vê oportunidade, vai expandindo os negócios, né? Então a gente tem que colocar a certificação, não demonizar a certificação, mas colocar a prova como tudo que existe, né, em relação à utilidade, a como que ela está funcionando, se efetivamente ela está garantindo um produto mais ecoeficiente que gere a preservação ambiental de fato, ou se ela é um fim em si para vender produtos. Maravilha. Então acho que é isso, né, Irene? É isso, puxa, Mais prazer. Aqui não, acho que não, né? Então, ó, agradecer. Depois para você encerrar, Irene, eu passo a palavra, mas agradecer a todos, agradecer o professor Juan, agradecer o Daniel aqui, que fez toda a organização da sala aqui pra gente, a Joana, que está aqui ao meu lado também, ao Zé Antônio, que esteve presente, e a você, Irene, pela sempre parceria, né? Eu acabei de te mandar uma mensagem muito interessante, porque enquanto você estava falando, eu acabei de receber a notícia de que o nosso livro, fruto de um congresso passado nosso aqui, acabou de ser publicado na versão em português. Nós já tínhamos conseguido publicá-lo no México, né, numa parceria, inclusive, com a Universidade Mexicana, e agora acabamos de publicá-lo no Brasil, então, fruto dessas conversas, desses estudos que nós temos feito juntos. Então, agradecer a parceria e convidar todos aí também para a gente continuar pesquisando e, quem sabe, fazer um livro desse 4º congresso, né? É isso. Professor Juan, muito obrigado e boa noite. Irene, fica à vontade. Bom, boa noite, Fábio, Juan. Eu já sabia que o Juan era talentoso, dividir o painel com ele foi uma felicidade muito grande, porque ele consegue transformar esse tema que os alunos, os pesquisadores, às vezes têm restrição à questão das licitações, em um tema muito interessante e articulado com vários temas relevantes, com casos práticos interessantes. Então,
Então, eu quero também agradecer, dizer da minha felicidade de estar aqui nesse quarto evento. Quando estiverem me convidarem junto com o Fábio, eu estou dentro, porque as produções são ricas, os alunos são pesquisadores que acabam trazendo informações interessantes que a gente troca para alavancar as pesquisas. Eu acho que tem muitos temas riquíssimos para a gente apreciar, e das contratações públicas é um desses que está no radar do governo, então a gente vai ter muitas novidades. Então, Fábio, muito obrigada aí pela oportunidade, e fico muito feliz de chamar o Juan, que eu conheci no Chile, no AIDA, que ele é da Associação Internacional de Direito Administrativo, e tem uma carga horária gigantesca, uma agenda gigantesca, porque ele sempre trabalhou também com questões de investimentos em projetos grandes, e agora vai para a Espanha e deu a oportunidade de estar no painel também nesse momento, um dia antes da viagem dele para a Espanha para conhecer. Então, vamos ver se mais para frente a gente tem essa promessa, né, do encontro presencial, que eu estou sempre falando para você que eu vou, mas vamos ver se o ano que vem a gente consegue juntar também para estarmos todos mais próximos, inclusive com os nossos convidados internacionais. Muito obrigado, Irene, por sus palabras. Obrigado a la organización. Para mí es un placer siempre estar con vos, y espero que volvamos pronto a vernos también en Brasil o en cualquier otra parte. A los pesquisadores, pues creo que un par de investigaciones las hemos referido. Yo soy feliz mirando y leyendo todos los aportes de derecho administrativo que tiene Brasil y todos los colegas, así que son fuente de inspiración, son fuente de investigación todos los trabajos que ustedes realizan, así que créanme que los leemos mucho en otras partes de la región y de Iberoamérica. Así que por mí, un placer estar acá, y pues será hasta una próxima. E graças. Muito bem, então boa noite a todos. Damos por encerrado aqui o nosso quarto painel. Boa noite, Boa gente. noite.